Repita comigo, por gentileza, o verso 14. Vamos juntos? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos amados, vamos entender essa expressão, e o verbo se fez carne. Há um cidadão que no meio acadêmico, evangélico, nos seminários, é muito conhecido, mas não é uma pessoa tão conhecida no domínio popular. Esse homem chamava-se Atanásio. Ele enfrentou as teses de Ário de Alexandria, que no quarto século começou a negar a divindade de Cristo. E aí houve um concílio da igreja, em 325, convocado pelo imperador Constantino. E Atanásio triunfa sobre as ideias heréticas de Ário e prova, à luz das Escrituras, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Esse homem escreveu um livro, lá no quarto século. Olha como é que a coisa é boa. Nós temos esse livro hoje, século 21, em língua portuguesa. E ele vai dizer nesse livro que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo. Se não, vejamos. Está escrito assim: e o verbo se fez carne. Você tem que fazer uma pergunta: que verbo é este? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador. O verbo que é Deus, infinito, imenso, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Entendamos. Se o nosso universo hoje, é o que se sabe hoje, mas pode ser que esse conhecimento amplie. Se o nosso universo hoje tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, significando que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de um extremo ao outro do universo. E se o verbo é transcendente, ele é maior que isso. E agora João está nos dizendo que esse verbo se fez carne. Na palavra de Paulo em Filipenses 2,6, e nós cantamos aqui agora há pouco, o cântico, esse verbo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas quanto ele se esvaziou? Quanto? A Bíblia mostra que ele se esvazia a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e colocado numa manjedoura. Você pode imaginar que aquele bebê é o Criador do universo, e que nem os céus dos céus pode contê-lo, que não há 1 centímetro do universo onde não possa ser: eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, estou aqui. Ele se esvaziou, e ele se esvaziou, e diz o texto, e veio habitar entre nós, entre nós. Havia uma concepção lá no Antigo Testamento que ninguém podia ver a Deus e sobreviver. Então Deus rompe essa barreira lá em Êxodo 25:8 e diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E aí o santuário foi edificado. E aí a Shekinah, a glória de Deus, aparecia, e depois o templo foi levantado. Mas agora não, agora o próprio Deus vem armar sua tenda. Agora o próprio Deus veste pele humana. Agora o próprio Deus se encarna. Não era uma emanação de Deus, não, era o próprio Deus. Ele era o resplendor da glória, ele era a exata expressão do ser de Deus. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora ele não veio para ficar longe de nós, ele veio para ficar entre nós, no meio de nós. Ele se identificou conosco.
Em outras palavras, Ele vestiu a nossa pele, Ele calçou as sandálias da humildade, Ele pisou o nosso chão, Ele comeu o nosso pão, Ele bebeu a nossa água, Ele sentiu a nossa dor, Ele chorou a nossa lágrima, Ele carregou sobre o seu corpo no madeiro o nosso pecado, Ele morreu por nós.